E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai finalizar a parte de sistema de amortização, vendo a tabela Price, também chamada de sistema francês de amortização. Então vamos ver como que ela funciona. Esse sistema ele foi desenvolvido no século XVI e seus créditos foram distribuídos a Richard Price em 1771. Por ele ter publicado uma obra em que as tabelas financeiras foram apresentadas. Nesse sistema, as prestações são constantes e a taxa de juros usualmente é nominal e periodicamente atribuída. O fator de valor das prestações ser fixo é uma das virtudes desse método. Porém, os juros pagos no começo são altos se comparados ao sistema saque, e o valor a ser amortizado é muito pequeno. Esse considerável pagamento de juros eleva o montante total de forma significativa, em função do tempo. Então, lá na frente, a gente vai ver sobre isso. A tabela Price, ou sistema francês de amortização, é amplamente utilizada em todo o mundo ocidental por ser o único sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo. Isso é muito bom porque pode fazer com que as pessoas se organizem na hora de pagar as dívidas. Também ela é muito utilizada nos financiamentos em geral, como na compra de um carro, de um eletrodoméstico, no empréstimo pessoal, entre outros. Você pode identificar o sistema Price se o vendedor utilizar uma tabela de fatores para calcular o valor das parcelas fixas. Então, se você vai pedir um empréstimo, você chega lá no banco, o vendedor já tem, o atendente do banco já tem uma tabelinha com alguns fatores que vai fazer a multiplicação para achar o valor da sua prestação, tá bom? Embora a tabela Price seja muito utilizada no Brasil pelo mercado e segmentos financeiros, o seu uso tem sido contestado perante a justiça brasileira, uma vez que a legislação brasileira permite o uso de juros compostos somente em determinadas operações que possuam previsões legais. Então, o sistema Price, que é esse que a gente vai analisar agora, ele tem algumas características. Então, a característica básica dele, como a gente já falou, é que as prestações são sempre iguais. O valor da amortização é crescente ao longo do financiamento. Então, nesse caso, às vezes, se eu pago uma prestação, a primeira e a última prestação, eu consigo ter um lucro maior porque vai ser os juros menor também. Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, serão sempre decrescentes. Então, essa questão do juro ser decrescente é o mesmo do outro sistema que a gente analisou, do saque. Tá? Aqui a diferença agora é que ele vai ser muito alto lá no começo e vai reduzindo aos poucos. Para calcular a tabela Price, a gente vai utilizar uma formulazinha para determinar a prestação. E aí, para calcular a prestação com essa fórmula, a gente tem esse P, que corresponde à prestação. O VP é o valor presente, então o valor que eu estou financiando. O I, a taxa. E o T, o tempo. A partir dessas informações, a gente consegue calcular essa tabela Price. Tá? Para começar, a gente vai ver um exemplo. Então, ó, o exemplo. Uma financeira faz um empréstimo de R$ 100.000 para ser pago pelo sistema de amortização constante, em 4 prestações anuais. Há uma taxa de 15% ao ano. Vamos montar a planilha. Então, observem o seguinte: esse é o mesmo exemplo que a gente verificou lá na tabela saque. Por quê? No final, eu quero que a gente faça uma comparação em relação ao quanto está sendo gasto. Então, os dados que o problema nos passou. O capital, que é de 100 mil, ou o valor presente. A taxa, que é de 15%, então 0,15. E o tempo, que são 4 anos. A partir dessas informações, primeiro a gente vai calcular a prestação desse sistema. Então, para calcular a prestação, a gente vai usar a fórmula da prestação
vai substituir os valores que o problema nos deu. Então, ó, 100.000 vezes 0,5, que é a taxa, 1 mais 0,15 elevado à quarta potência. Embaixo, 1 mais 0,15 também elevado à quarta, menos 1. Aí vamos resolver as multiplicações e os parênteses. Então, ó, 100.000 vezes 0,15 dá os 15.000. 1 mais 0,15, 1,15 elevado à quarta. Embaixo, a mesma coisa. 1 mais 0,15, 1,15. A quarta, menos 1. Feito isso, a gente vai resolver essa potência. Então, 1,15 a quarta dá 1,74900,625. Tanto em cima quanto embaixo. Em cima, a gente vai multiplicar por 15.000. E embaixo, a gente vai subtrair o 1. Então, vai ficar da seguinte forma. 26.235,09375 e 0,74900,625. E aí, calculando essa divisão, a gente encontra uma prestação de R$ 35.026,54. A partir da prestação, a gente consegue montar a nossa tabela. Então, agora vamos para a tabela. A tabela, ela é padrão, como aconteceu na tabela saque. E aí, primeiro, vamos colocar o período dessa tabela. Então, de 0 a 4. Lembrando que 0 é o tempo aonde ele pegou o empréstimo. Então, no momento inicial da nossa operação financeira. O saldo devedor dele, nesse momento, era de R$ 100.000. O problema, a gente calculou a prestação, que era de R$ 35.026,54. Agora, para a gente encontrar os juros, nesse momento, a gente vai aplicar em cima do saldo devedor os 15%, que vai dar os 15.000. Agora, para achar a amortização, nesse caso, a gente faz uma operação inversa, porque na tabela anterior a gente somava a amortização com os juros e achava a prestação. Agora eu já tenho a prestação e já tenho os juros. Então eu vou pegar as duas informações e dividi-las. E subtraí-las. Então, dos 35.000, eu vou tirar 15.000. E aí eu acho o valor da amortização. Uma vez que eu sei o valor da amortização, eu consigo calcular o meu novo saldo devedor. Uma vez que o saldo devedor vai ser o valor atual, que é os 100.000, menos a amortização corrente, dos 20, que deu, nesse caso, 20.000. Então, o valor para a próxima operação é de R$ 79.973,46. Feito isso, a gente vai para a próxima prestação. A próxima prestação, ela é de R$ 35.026,54, como a gente já tinha feito. Agora a gente vai calcular os juros, em cima de 79.000, que dá R$ 11.996,02. E aí a amortização, que dá R$ 23.030,52. Lembrando que para achar a amortização, prestação menos os juros. E o saldo devedor novo, R$ 56.942,94. Próxima linha. A prestação é R$ 35.026,54. Para achar os juros, 15% em cima dos 56.000. E para achar a amortização, subtraindo uma da outra. Agora, o saldo devedor é de R$ 30.457,84. Feito isso, mais uma prestação. Calculando os juros em cima dos 30.000. E agora a amortização. O saldo devedor, observem que agora ficou em 2 centavos negativo. O que é isso? Quer dizer que se você fizer a tabela nesse jeitinho, você vai pagar mais para o banco 2 centavos. Mas observem o seguinte, toda vez que isso acontece, a tabela propriamente dita, na hora que o gerente faz os seus cálculos, ou o Excel, por exemplo, ele já vai ajustar essas prestações para que esses 2 centavos sejam diluídos. Então, por exemplo, em uma prestação, ao invés de você pagar R$ 35.026,54,
você paga 52 centavos. Né? Então a gente tem essas variações pequenas para que no final dê 0,0, tá bom? Somando todas essas informações, então vejam, o nosso montante da amortização deu 100.002 centavos, que são os 2 centavos de diferença no saldo devedor. Os juros deu 40.106,14 e as prestações deram 140.106,16 centavos. Uma vez que a gente já tem essa informação, a gente futuramente no vídeo aí eu vou fazer com vocês essa apresentação, essa tabela no Excel, para que a gente possa aprender a fazer os cálculos por lá. Agora, observem, lembra que eu falei no começo do vídeo? Eu fiz com os mesmos valores da tabela saque do vídeo anterior. Por quê? Eu queria que a gente comparasse. Então, se a gente observar, lá no começo da tabela saque, eu começo com 40 mil. Em compensação, na Price, eu começo com 35 mil. Em compensação, a saque vai diminuindo as minhas prestações, até eu chegar em 28.750. Já na outra, as prestações são constantes. A minha amortização aumenta, coisa que não acontece na saque. Na Price, eu estou pagando no final do meu financiamento 140 mil. Já na tabela saque, eu estou pagando 137 mil. Há uma boa diferença, tá? Então, vejam, as duas tabelas são usadas no mercado financeiro, uma em cada situação. A saque, geralmente, quando a gente vai fazer financiamento de casa. A Price, quando eu vou fazer financiamento de carro, por exemplo. Mas as duas são legais no país, tá bom? As duas ainda são utilizadas, apesar da Price receber algumas ações judiciais por conta dela cobrar mais juros do seu mutuário, de quem está pegando esse dinheiro emprestado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Excel, como vai funcionar isso no Excel. Então, nessa nova planilha do Excel, a gente vai agora montar a planilha do modelo Price, tá? Eu coloquei aqui como que é calculada a prestação do modelo Price. Então, vamos colocar as informações que o problema nos deu. Então, ele deu a informação de que nós tínhamos pego emprestado 100 mil reais. E aí, a partir daí, dessa informação, ele falou da taxa que é de 15%. Eu vou só caminhar aqui um pouquinho com a caixinha, porque assim como a gente fez no modelo saque, a gente vai precisar converter esse valor depois. E ele falou do tempo, que foi 4 anos. Aí depois a gente vai calcular a prestação. Então, primeiro, vamos converter essa taxa, que vai ser os 15%. Aliás, vai ser a posição B3, né, que é onde está o 15, dividido por 100. Agora, a gente vai calcular a prestação. Então, observem que aqui a gente tem o valor presente, que seria os 100 mil, vezes a taxa, 1 mais a taxa elevado ao tempo. E embaixo, 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Então, a gente vai montar uma fórmula, ela vai ficar grande, tá? Mas a gente vai montando por etapas. Então, primeiro, a gente vai colocar tudo o que está em cima. Então, o valor presente, que vai ser o B2, vezes a taxa, que está na D3. Aí, de novo, vamos abrir, aí vezes de novo. E vamos abrir 2 vezes o parênteses, porque a gente vai fazer agora essa potência aqui em cima. Então, ó, 1 mais a taxa novamente, fecha o parênteses. Para fazer o elevado, a gente vai usar o acento do chapeuzinho do nosso teclado, tá? Então, coloco o chapeuzinho, elevado ao tempo, que é 4. Fecha, então, o parênteses, e aí vamos fechar mais uma vez o parênteses. Dividido. Agora, a parte de baixo. Então, vamos abrir um parênteses e mais um parênteses. 1 mais a taxa. Fechamos o primeiro parênteses. De novo, elevado é o chapeuzinho.
a 4. Fecho parênteses, menos 1. Aqui está faltando um parênteses, então deixa eu acrescentar mais um parênteses aqui, para dar certinho. Então vejam, quando a gente fez essa mesma planilha lá na mão, a gente encontrou o valor de R$ 35.026,54. Aí vamos montar a tabela. Então, período 0, depois 1, 2, 3 e 4. E aí a gente tem que lembrar que a prestação nessa situação, a prestação ela é fixa. Então a gente já pode colocar essa prestação como fixa a partir do mês 1. Então, ó, ela está na posição B5. Vamos colocar o cifrão para travar. E aí nós vamos puxar isso até o tempo 4. Porque até o tempo 4 é onde ele vai pagar essa mesma prestação. Aqui a gente já pode colocar uma fórmula de soma. Então a gente vai somar tudo isso aqui. Pode fechar lá. Agora, vamos pensar no saldo devedor. Lembrando, o saldo devedor inicial é o valor que nós temos aqui em cima, de 100 mil. Nos próximos meses, o saldo devedor vai ser os 100 mil menos a amortização. Por enquanto, a amortização está vazia, mas daqui a pouco a gente vai completar ela. Então, podemos arrastar isso também. Por enquanto está dando 100 mil porque a gente não colocou nada na amortização ainda. Agora, vamos calcular os juros. Para calcular os juros, é o saldo devedor vezes a taxa. Então, ó, igual saldo devedor vezes a taxa. A taxa está na posição D3. E aí, lembra que a gente não vai mudar essa posição. Então, tem que travar. Então, para travar, não esqueçam de colocar o asterisco. Colocar o cifrão. Então, mesma coisa, podemos arrastar até a parte 4. Por enquanto ainda está dando os 15 mil, porque a gente não tem a informação aqui da amortização e o saldo devedor continua o mesmo. Podemos arrastar para achar a soma. Agora, vamos pensar na amortização. Nesse caso, vai ser um pouquinho diferente, né? Como a gente tinha conversado. Então, para encontrar a amortização, vai ser a prestação menos os juros. E aí podemos dar um Enter. A partir do momento que a gente deu Enter, os juros aqui já mudou e aqui também, tá vendo? Então agora a gente vai arrastar para conseguir os demais valores. E aí a gente encontrou os valores aqui. Quando a gente fez essa mesma planilha lá no Excel, lá na mão, ele deu uma diferença de alguns centavos. Por quê? Nessa situação do Excel, a plataforma ela já faz o serviço de arredondamento. Então isso faz com que a planilha vá ficar direta, zero, certinha. Tá ok? Vamos continuar então. Aí, pensando nas aplicações disso no dia a dia, a gente tem que pensar o seguinte. Dentre esses dois sistemas de amortização de empréstimos apresentados, né, para vocês, o Price é o mais claro para todas as pessoas. Né? Os seus exemplos de aplicabilidade são vastos, podendo ser destacados os financiamentos de carros, eletrodomésticos, imóveis, computadores, equipamentos eletrônicos, ou seja, crediários com parcelas fixas em geral, né, que a população faz no dia a dia. E aí uma coisa que a gente precisa pensar dentro do financiamento, que o tempo é o melhor amigo do agente financeiro e o pior amigo do agente financiado, você como consumidor. Em se tratando de financiamento, quanto maior o período de financiamento, mais juros se paga. Então prefiram, na hora de fazer financiamentos, períodos curtos. Quanto mais tempo, mais juros você vai pagar. Então maior vai ser o seu montante no final do processo. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos encontramos no próximo conteúdo.
Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!